E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2022 que fala sobre colisões, energia e quantidade de movimento. A questão diz o seguinte, ó. A figura abaixo representa dois objetos A e B que deslizam sobre uma superfície horizontal sem atrito. O objeto A tem massa igual a 1/3 de quilograma e sua velocidade indicada pela seta vertical tem módulo de 3 metros por segundo. O objeto B tem massa igual a meio quilograma e sua velocidade indicada pela seta horizontal tem módulo de 2 metros por segundo. Os objetos colidem e permanecem colados após a colisão. Nesse processo, a gente tem então que ver qual afirmação está correta, tá? Bom, vamos entender o seguinte primeiro. O fato deles permanecerem colados já me diz alguma coisa, né? Quando a questão diz isso, o que ela quer que eu entenda? Ela quer que eu entenda o seguinte, a gente tem aqui uma situação de uma colisão inelástica ou perfeitamente inelástica, né? E uma das características da colisão inelástica é que a energia cinética não se conserva, né? A energia mecânica do teu sistema, ela varia. É uma das características da colisão inelástica. Se fosse uma colisão elástica, a energia mecânica se manteria constante. Então, com isso, a gente já pode tirar a alternativa A. A energia cinética e o momento linear do sistema foram conservados, não, a energia cinética não foi conservada. Vale lembrar que o momento linear, que é a quantidade de movimento, ela é sempre conservada nas colisões. B. Apenas a energia cinética do sistema foi conservada. Não, apenas a energia cinética do sistema não foi, né? Não foi conservada. Então, já daria para tirar essas duas afirmações. As outras três, elas fazem referência a valores. Daí a gente tem que calcular, né? Não tem jeito. Então, vamos por partes, vamos organizar direitinho o que a gente vai fazer aqui, ó. Primeiro de tudo, vamos calcular a quantidade de movimento de cada um dos objetos, né? Então, como que eu calcularia a quantidade de movimento do bloco A, né? Do bloco A não, né? Do objeto A. Pegaria a massa, lembra que quantidade de movimento, ela é calculada como sendo a massa vezes a velocidade, né? Massa vezes velocidade é a quantidade de movimento. Então, eu vou pegar a massa do A e vou multiplicar pela velocidade do A antes da colisão. Aí a gente vai ter ali, ó, a quantidade de movimento do A é a massa dele, que a questão me deu como sendo 1/3, vezes a velocidade dele, que é 3. E aí fica fácil, né? Porque daí 1/3 vezes 3 dá 1. Unidade de medida é quilograma vezes metro por segundo. Fazer a mesma coisa para o B. Ó. Quantidade de movimento do B vai ser a massa do B vezes a velocidade do B. A massa do B é 1/2 vezes a velocidade, que é 2. E aí a gente vai ter uma quantidade de movimento para o B que é 1 também. 1 quilograma vezes metro por segundo. Tá, até aí tranquilo, né? Mas a questão fala sobre o módulo da quantidade de movimento linear do sistema. O que ela quer dizer com isso, né? Módulo da quantidade de movimento linear do sistema. É que a gente tem que entender que quando a gente fala dos dois corpos A e B, a gente tem que somar essas quantidades de movimento. Só que a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial. Então, na verdade, o que a gente achou aqui, esse 1 kg vezes metro por segundo do B e do A, não é só somar, né, 1 mais 1. Por quê? Porque o vetor quantidade de movimento que a gente encontrou para o A, ele é para cima, seguindo a velocidade, né, ele tem essa direção e sentido. E o do B, ele é para a esquerda, né, seguindo a velocidade do B, então ele tem essa direção e sentido. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai ter que somar vetorialmente. Como que a gente faz? Aquele 1 que a gente achou para o A, então, seria um vetor assim, ó, para cima. Eu vou fazer aqui maiorzinho para ficar mais fácil de ver. Quantidade de movimento do A é 1 quilograma vezes metro por segundo para cima. E o do B, ele também é 1, só que ele é 1 para a esquerda. Então, a quantidade de movimento do B vai ser também 1, só que 1 para a esquerda, quilograma vezes metro por segundo. E aí a gente vai ter que fazer essa soma vetorial aqui, ó. Essa somazinha vetorial. Sora, como é que fica daí isso? Lembra que quando a gente faz uma soma vetorial,
a resultante, né, o vetor resultante, ele vai ser essa diagonal aqui, ó. Isso aqui vai ser o meu vetor resultante. Deixa eu botar uma flechinha aqui para ficar mais fácil. Isso aqui vai ser o meu vetor resultante, tá? A quantidade de movimento que a gente pode chamar de total antes da situação de colisão, né? Bom, como que eu faço? Bom, dá para fazer de duas formas, né? Se tu ver, isso vai formar um triângulo retângulo, né? Onde esse lado aqui é 1, os lados são 1, todos os lados. E aí tu pode fazer através do Pitágoras, né? Ou seja, a quantidade de movimento total, que é a hipotenusa ao quadrado, igual ao cateto B, que vale 1 ao quadrado, mais o cateto A, que vale 1 ao quadrado. É uma conta simples, né? Isso aqui vai dar 1 vezes 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1. E aí o que a gente vai ter? Que a quantidade de movimento total vai ser igual a raiz de 2, né? Porque 1 mais 1 dá 2 e aquele quadrado passa para o outro lado ali na forma de uma raiz. Então a gente tem essa quantidade de movimento, tá? Deixa eu botar a unidade de medida aqui para ela. Raiz de 2 quilogramas vezes metro por segundo. Então a gente tem isso aqui. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para cima, para não ficar tão apertado aqui. Perfeito. Perfeito, perfeito. E aí o detalhe é o seguinte, ó, isso aqui é a quantidade de movimento que a gente tem antes, né? Antes da colisão. Essa é a quantidade de movimento quando a gente faz a soma vetorial. Só que tem um outro jeito de fazer isso aí, que o aluno já poderia ter se ligado também, ó, é que isso aí vai formar um quadrado, né? E a hipotenusa ali que a gente está procurando é a diagonal do quadrado. Então a gente sabe que a diagonal de um quadrado, ó, é o lado vezes a raiz de 2. Então daria para ir por aí também. Quando tu tiver um quadrado, para não precisar fazer Pitágoras, tu pode ir por aí. Logo, a hipotenusa, que é a quantidade total, vai ser o lado que é 1 vezes raiz de 2. Daí já chega na resposta que a gente acabou de chegar. Raiz de 2 dá na mesma, né? Aí fica a critério de quem quiser, tá? Com isso a gente já mata também a outra, né? Porque a outra diz que o módulo da quantidade de movimento linear do sistema ali antes da colisão é 2. Na verdade não, né? É raiz de 2. Então tá errado também. Sobraram as duas últimas ali, o módulo da velocidade final e a energia cinética final. Como que a gente faz então para descobrir essa informação, tá? Para descobrir o módulo da velocidade final, uma das coisas que a gente pode utilizar é a conservação de quantidade de movimento, né? O que seria isso? A gente vai ter aqui, ó, que a quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento depois da colisão, né? A gente chama isso de conservação da quantidade porque em todo tipo de colisão ocorre a conservação do momento linear. Antes da colisão a gente já calculou, né? Antes da colisão seria isso aqui que a gente calculou aqui, ó, que é a raiz de 2. Então antes a gente já tem essa informação, raiz de 2. Depois da colisão, como a questão me diz que eles permanecem colados, o que a gente vai ter? A gente vai ter a massa dos dois juntos, né? A massa do A mais a massa do B, colados andando com uma velocidade final. Como a gente já sabe as massas, a gente consegue achar a velocidade final. Vamos só somar aqui em cima antes a massa dos dois corpos, né? Para a gente ter a massa total. A massa total, então, do A mais a massa do B. A gente sabe ali que a questão nos deu, né? Que a massa do A é 1/3 e a massa do B é 1/2. É uma fração ali, mas não é muito difícil, né? Tô fazendo ali o MMC, tu sabe que entre 2 e 3 vai dar 6. Aqui em cima, né? Divide e multiplica, vai dar 2 mais 3. Ou seja, a massa total dos dois grudados vai ficar 5/6 de quilograma. Então nós temos ali a massa total. Só botar aqui então, a raiz de 2 igual a 5/6 vezes a velocidade VF. Isolou isso aí, passa aquele 6 que está ali embaixo, né? Passa aquele 6 lá para cima multiplicando e passa aquele 5 que está ali em cima lá para baixo dividindo. Então vai ficar ali, ó, a velocidade final, ela vai ser 6 vezes raiz de 2 dividido por 5 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade final, então. Ah, mas senhor, eu não sei ali quanto é que vai dar. Se tu fizer esse cálculo, tu vai ver que não vai dar 2,4. Né? A raiz de 2 é mais ou menos ali 1,4.
Se tu fizer o cálculo, tu vai encontrar um valor aproximadamente de 1,7. Então não vai bater esse número aqui, ó, vai dar mais ou menos 1,7 metros por segundo. Só que tu consegue ver que a D está errada provando que a E está certa. E aí tu consegue provar por A mais B, né? Sem ficar na dúvida. Então o que a gente vai fazer ali, ó? Vai provar a E. O que a E nos diz? Que a energia cinética final do sistema é 6/5 de Joule. Como é que a gente calcula a energia cinética? Vamos lembrar, ó, energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Como a gente quer a energia cinética final, a gente vai usar a velocidade final, que a gente acabou de calcular ali no item D. A massa, a gente vai usar a massa de todo mundo junto, já que é a final, a gente quer a situação, não esquece, né? A gente está analisando a situação final. Então a gente vai pegar a massa de todo mundo, que é 5/6, vai multiplicar pela velocidade ali, que é 6 vezes raiz de 2 sobre 5, isso ao quadrado, dividido por 2, que é da conta, né, da fórmula. Aí tu olha isso e diz, meu Deus, que número gigante, como é que eu vou fazer? Não, calma, faço por partes, olha só, parece complicado, mas não é. Ó, esses 5/6 tu vai manter. Agora tu vai fazer o quadrado ali das coisas que estão dentro da raiz, né? Na verdade não precisa nem fazer o quadrado, só vai separando, ó. 6 ao quadrado dá 6 ao quadrado, né? Vamos deixar assim. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Lá embaixo a gente tem um 5, que também vai ser elevado ao quadrado, que vai dar o quê? 5 ao quadrado. E ali embaixo, o 2. E aí agora tu começa a cortar as coisas. Como assim isso? É que 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Então tu tem 6 vezes 6 em cima, e embaixo dividindo um 6, que, né? Isso aqui está dentro de uma multiplicação. Então, na verdade, esse 6, ó, vai acabar dividindo ali esse 6 ao quadrado e vai acabar tirando um do 6 ao quadrado, né? 6 vezes 6. E vai sobrar só 6. A mesma coisa o 5, né? Em cima a gente tem 5 e embaixo a gente tem 5 ao quadrado. Lembrando que 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Ou seja, o 5 de cima vai acabar cortando um dos 5 que estão ao quadrado lá embaixo. E aí aquele 2 que está em cima e aquele 2 que está embaixo também vão acabar se cortando. O que vai sobrar aqui para a gente? Só o 6 em cima e o 5 embaixo. Joules. Essa é a nossa energia cinética que bate direitinho com a informação ali do item E, tá? Que é a resposta certa para essa questão. Então, resposta certa aí, alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.